Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Ana da Picurruchas e eu estou muito feliz que a Mago me convidou para participar do quadro Confeita e Fala. Esse quadro, enquanto eu vou decorando um bolo aqui super gostoso, a gente vai falando um pouquinho mais sobre a confeitaria. Então é isso, pessoal, as meninas separaram umas perguntas aqui, eu tô com medo dessas perguntas, que enquanto eu vou decorando um bolo delicioso de chocolate belga, brigadeiro belga, né, com guloseimas em cima, eu vou respondendo essas perguntas. Mas antes eu preciso que vocês se inscrevam no canal, ativem o sininho e fiquem por dentro de todo o conteúdo da Mago. Pessoal, então hoje a gente vai fazer uma receita de um bolo que é sucesso na Picurruchas e a criançada adora. Vou começar pela massa do bolo, que é uma massa de bolo belga, tá? Então, ó, em um bowl, vocês vão pegar 3 xícaras de farinha. Eu gosto de peneirar todos os ingredientes, tá, gente? Então, aqui, ó, 3 xícaras de farinha, 2 xícaras de açúcar. Deixa eu terminar a farinha, né? 2 xícaras de açúcar. Eu gosto de peneirar todos para a massa do bolo ficar bem fofinha, bem soltinha. Se sobrou uns cristalzinhos de açúcar, pode descartar, tá? 1 xícara de chocolate em pó. Aqui eu tô usando 33%, tá? Só. Primeiro, coloca todos os ingredientes secos. Aqui uma pitadinha de sal. Um pouquinho de bicarbonato, uma pitadinha também. E aqui, uma colher de sopa de fermento. A gente vai misturar todos esses ingredientes secos. Mexe bem, até o chocolate incorporar bem aqui nessa massa. Uma receita muito simples, muito fácil e rápida. Agora a gente vai para a parte dos ingredientes molhados, ó. 2 ovos, eu gosto de bater ele antes, porque como vai água quente aqui, para não formar as pelotinhas do ovo, né? Ele não cozinhar o ovo antes. Pode também já incorporar os ovos. Como é um bolo de guloseimas, vocês podem chamar até as crianças para fazerem com vocês. Aqui, 1 xícara de óleo. Incorpora também. E por último, nós vamos acrescentar 2 xícaras de água morna, tá? Não precisa ser muito quente. Bem morninha já é o suficiente. Vamos lá. Não é muito simples essa receita e ela é super saborosa. E ela é uma receita bem versátil. Se você quiser substituir o chocolate em pó por leite em pó também, ele fica muito bom. Até aquele achocolatado rosa, fica um bolo rosa, a cara da Picurruchas. Dá pra você ir trocando. Olha só, aqui a gente vai desfazendo bem esses gruminhos. Bate bem, é uma receita tão simples que ela não precisa nem pra batedeira. Você consegue bater na mão mesmo. Força, força! Eu comecei na confeitaria, na verdade foi no susto, né? Porque eu casei em dezembro de 2012 e estava no auge das brigaderias gourmets. E eu queria muito uma mesa de brigadeiros no meu casamento. E eu fui fazer o orçamento, estava no auge a Maria Brigadeiro, brigadeiria. Fui lá fazer um orçamento, ficava tudo muito caro pro meu bolso, né, na época. Então eu resolvi colocar a mão na massa. Fui pra internet pesquisar o que era um brigadeiro gourmet. Gente, eu sou formada em publicidade. Eu errava até bolo de saquinho. Então, pesquisei umas receitas, fiz um brigadeiro de noz, um brigadeiro de Romeu e Julieta. Foi um sucesso no casamento. Todo mundo queria saber de onde era. E eu trabalhava numa agência de eventos e publicidade. Comecei a levar lá para vender. Foi indo, sentei em frente ao pessoal de criação. Eles me ajudaram a montar o logo, o nome da loja, que Picurruchas é meu apelido de infância, e o final de AS é de Alexandre Silva, que veio do nosso casamento, né? E com isso eu comecei a vender pelo Facebook. Chegou a primeira Páscoa de 2013, logo depois que eu comecei a fazer doce, eu vendi 300 ovos de Páscoa. Não sabia temperar chocolate, minha sogra que fazia as cascas, porque ela sempre fez chocolate, e eu recheava
e acabou que eu peguei gosto por isso. Segunda-feira depois da Páscoa eu cheguei para trabalhar toda feliz na agência, meu chefe me chamou e me demitiu. Daí a gente tem que se virar, né? Fala, meu Deus, o que eu vou fazer agora? Será que eu vou viver de confeitaria mesmo? E assim foi. Eu falo que Deus lá de cima jogou fermento, jogou glitter na minha vida e apareceu a Picuruchas. Pessoal, olha só, nossa massa já está pronta e aqui eu vou porcionar ela em 3 assadeiras de 15, tá? Normalmente essa receita vai dar para vocês fazerem 3 bolos, tá bom? Então, ó, vou untar, o sol tá fácil da Mago, maravilhoso. Olha só. E esse bolo vai pro forno aproximadamente por se o forno for elétrico, uns 25 minutinhos, se for a gás, uns 40. Mas daí cada um conhece o seu forno, dá aquela espetadinha, ficou mais douradinho em cima, já tá na hora de tirar o bolo, pessoal. Eu peso aqui 250 gramas de massa para cada assadeira, tá bom? De 15. Então, ó. 250. A gente faz uma sujeirinha normal, né? Vocês sabem, lembra que eu falei que eu não sabia fazer nem bolo de saquinho? Essa receita quem me ensinou foi uma amiga minha na véspera da Picuruchas inaugurar. Eu não sabia fazer bolo. Ela falou, amiga, mas você vai vender só brigadeiro na sua loja e café? Eu falei, não sei. Ela falou, não, vem aqui que eu tenho uma receita super fácil de bolo. Então o primeiro bolo da Picuruchas não fui nem eu quem bati, foi minha amiga me ensinando, tipo, 10 horas antes da Picuruchas inaugurar. Você vê como é fácil, todo mundo sabe fazer. Olha só, já porcionei, você vê que sobra massa, a gente fez uma sujeirinha aqui, mas você consegue fazer mais outras 3 assadeiras dessa, tá? Só, então massas prontas, é hora de ir pro forno, a gente vai colocar aqui, ó, 180 graus por aproximadamente, esse forno vai dar uns 25 minutos, meia hora, tá? A gente vai acompanhando. Verificar sempre se a grade do forno tá retinha, super importante pro seu bolo não ficar assim. Prontinho. Agora eu vou falar um pouquinho da minha inspiração na confeitaria. Quando eu comecei, há 10 anos atrás, né, pessoal, não tinha muito, né, o Instagram estava começando, o Facebook, então a gente não acompanhava de perto, né, confeiteiros, doceiros. Então eu posso falar que naquela época a minha inspiração é uma tia minha, a minha tia Áurea do interior, que ela sempre foi muito quituteira, fazia muitos doces para a família inteira e além disso ela tinha uma loja da Copenhagen em Avaré, que é uma cidade menor do interior. E eu sempre ajudava ela nessa loja, vendendo na Páscoa. Eu lembro que eu adorava vender os ovos de Páscoa com ela. Então quando eu iniciei, quando eu resolvi viver de confeitaria mesmo, eu liguei para ela e falei, tia, você tem algumas receitas aí? Me salva. Então hoje tem várias receitas na Picuruchas, que são receitas da minha tia, e claro que agora a gente vai acompanhando, né? Eu tenho vários colegas e amigos na confeitaria que são inspiração sim, né? A gente vai pegando um pouquinho de cada e trazendo para nossa realidade. Pessoal, agora chegou uma das horas mais gostosas, a hora do recheio e cobertura. Brigadeiro, claro, né? Então, ó, a gente vai fazer o nosso brigadeiro da Picuruchas, que é o nosso brigadeiro belga tradicional, que ele tem nosso brigadeiro, como eu posso falar? Todo mundo fala, ai, seu brigadeiro não é brigadeiro. Por quê? Ele é um ponto mais clarinho. Eu gosto do brigadeiro mais clarinho, pessoal. Então aqui, ó, eu vou fazer meia receita, tá? Pra não ter desperdício. Porque eu já tenho o brigadeiro pronto aqui, frio, pra gente usar depois. Então aqui, ó, mas em casa você pode fazer 3 latas de leite condensado. Olha, que delícia. Aqui eu tenho 3 colheres de manteiga, mas você pode fazer com margarina em casa também. Como eu quero um brigadeiro mais estruturado para rechear esse bolo e decorar, eu coloco uma caixinha de creme de leite também, tá? Mas se você for fazer um brigadeiro só para calda ou para enrolar, na Picuruchas a gente não coloca creme de leite. O creme de leite é só para os brigadeiros dos bolos, tá? E aqui 150 gramas de chocolate ao leite. Ó, eu gosto de misturar ele bem antes de começar,
para esse creme de leite incorporar no leite condensado, tá? E não ficar gruminhos também. E se você quiser colocar aqui glucose também para dar uma segurada, você ganha uns dias a mais na validade, não na validade, mas para o seu brigadeiro não cristalizar. Você pode colocar uma colher de glucose para cada lata de leite condensado. Uma colher de sopa rasa. Começar a mexer aqui o brigadeiro. Vou contar um pouquinho como foi abrir a minha primeira loja, pessoal. Não tinha dinheiro, então lembra que eu fui mandada embora? Eu abri com o meu seguro-desemprego. E daí calhou que eu comecei a pegar algumas encomendas, me ajudou muito. E também o Alexandre, meu esposo, ele era atleta de futebol. E calhou, quando eu fiquei desempregada, ele também ficou desempregado. Daí, de vez de ficar desesperados, a gente uniu as forças e abrimos a Pico-Ruchas. A gente morava com a minha mãe, fui procurar, as encomendas começaram a aumentar. E eu tô mexendo aqui sem ligar o fogo. Não, peraí. A gente morava com a minha mãe, começou a aumentar as encomendas. Sabe quando você trabalha em casa? Vai fazendo encomenda na sala, embalagem fica no quarto, não tem mais espaço. E fora que a gente tinha casado, né? Eu tinha que morar com meu marido. A gente saiu pelo bairro da minha mãe procurando uma casa, uma garagem onde a gente pudesse ter um quarto e eu fazer um ateliê. Nisso eu encontrei a primeira loja da Pico-Ruchas, que foi ali na rua Vanderlei, em Perdizes. E a gente se apaixonou de cara ali. Conseguimos alugar, uma tia foi fiadora, enfim, resolvemos abrir a primeira Pico-Ruchas pintando parede. Como eu falei, não tinha dinheiro, então a gente pintava a parede, passava por caçamba, tinha algum móvel na caçamba, gente, isso é incrível. A gente pegava, eu já peguei sofá em caçamba, peguei alguns puffs, mandava reformar e ganhei minha primeira batedeira da minha irmã. Então nada foi fácil, o começo sempre é difícil para todo mundo, mas você não pode desistir do seu sonho. Eu lembro que um dia eu estava assim, ó, fazendo brigadeiro, daí minha mãe chegou para mim e falou assim, que mãe sempre quer o nosso bem, né? Era muito incerto, né, aquilo. Ela chegou para mim e falou assim, você tem certeza que você vai fazer isso? Porque eu paguei a sua faculdade, eu sou formada em publicidade. Ela falou, eu paguei a sua faculdade, você vai ficar com a barriga no fogão? E mãe, tenho certeza. Eu já estava apaixonada, o pouco que eu sabia, né, de confeitaria, ou na verdade nada que eu sabia só brigadeiros, que eu fui inventando receitas, eu já estava apaixonada e tinha certeza que era aquilo que eu queria. E então a gente foi com a cara, com a coragem e com o seguro-desemprego, fomos montando. A princípio eu falei, se a gente vender uns 15 brigadeiros por dia já está ótimo. Na nossa inauguração a loja lotou. Porque, como eu falei, a gente ficava ali na frente, pintando a calçada, pintando as paredes, fazendo toda a reforma, literalmente. A gente foi conhecendo o pessoal do bairro, a inauguração foi lotada. Gente, perrengue na confeitaria, que confeiteira nunca passou, não é mesmo? Acho que o meu primeiro foi logo quando eu comecei a fazer brigadeiro para vender lá na agência que eu trabalhava. Eu achava que eu sabia fazer brigadeiro, até eu ter minha primeira encomenda real de brigadeiro enrolado. Eu lembro que foi de 20 bichos de pé, gente. Eu precisava entregar 20 bichos de pé, não dava ponto por nada. Eu ou passava o ponto, que é aquele que não enrola, os granulados, ou ficava muito mole. Eu sei que eu usei 5 latas de leite condensado para entregar 20 brigadeiros, mas consegui. Passei a madrugada fazendo brigadeiro, mas consegui. E tem o perrengue, claro, do bolo que desaba, de tropeçar com o bolo e cair na hora de entregar para o cliente. O cliente na sua frente, você vai entregar, você cai com o bolo. Acho que esses perrengues sempre vão ter, né? Independente da confeiteira que for, se está começando, se já tem estrada aí de carreira, sempre vai ter perrengue. Esquecer de fazer o bolo do cliente, a ficha sumir, sempre tem. E tem também os perrengues de empreendedora, né? Que é funcionário que falta, não tem quem atenda. Um dia começou uma chuva muito forte, a loja estava lotada, começou uma goteira no meio da loja. Acho que esses foram alguns dos perrengues que mais marcam a gente. Eu falo que a Netflix está perdendo de ficar uma semana comigo, gente, porque olha, é perrengue, viu? Gente, será que eu iria para um reality de confeitaria? Olha, eu acho que nessa fase atual da Pico-Ruchas eu não iria.
porque eu tenho uma demanda muito grande aqui na loja, né, de administrativo, com a loja mesmo, não conseguiria me dedicar tanto, teria que parar para estudar muito as novas tendências, né? Então acho que no momento não iria, mas quem sabe mais pra frente. Olha, os doces que eu mais gosto de fazer, com certeza, são os doces afetivos, né? Aqueles que lembram a nossa infância. Lembra que eu liguei pra minha tia pedindo todas as receitas dela? Então na Picurruchas, a maioria das nossas sobremesas tem a base de brigadeiro. Quem não ama um brigadeiro, né? O nosso tá quase aqui dando ponto, ó, mais um pouquinho. Então tem bolinho de chuva, bolo de fubá, bolo de cenoura. São as sobremesas que te levam para um lugar, além da sua colherada ser maravilhosa, você vir com aquela lembrança, um brigadeirão, um sorvetão. É a lembrança que vem além da colherada, com certeza esses são os meus preferidos. É só, pessoal, que hora deliciosa. Aliás, raspar a panela é mais gostoso, né? Agora, raspa bem. Prontinho, agora o bolo já tá pronto aqui, eu vou mostrar pra vocês, a gente vai começar a prensar. Pessoal, os bolos já estão prontos, eu vou tirando aqui e eles estão me perguntando como que é conciliar a vida de confeiteira, empresária, mãe, esposa. Ó, vou dar um exemplo, olha ali como é a vida de confeiteira. Ó, sua filha fica jogada na sarjeta enquanto você faz bolo. É assim. Meus filhos, ela nasceu em setembro, mas os meus outros dois, eles nasceram em véspera de Páscoa, gente. Véspera, 15 dias antes de Páscoa. Então era fazendo um ovo de Páscoa, dando de mamar, porque assim, Páscoa, nem filho nascendo a gente pode parar, não é mesmo? Mas eu falo que eu não dou conta, a gente dá prioridade, né? Não tem como dar conta de tudo. Você ser confeiteira, ser esposa, ser mãe. Então, o que tá precisando da minha prioridade hoje? Eu tenho que focar nos meus filhos hoje, eu tenho que focar na loja, catálogo. Então, respira e faz o que tem que ser feito primeiro. Fazer tudo ao mesmo tempo não tem como. Errei a câmera de novo. Massas prontas, descansadas, já estão frias. Brigadeiro já está frio também, eu já coloquei ele aqui no saco de confeitar da Mago, maravilhoso. Olha só, gente, a textura dessa massa. E ela, mesmo feita com água, ela super aguenta a estrutura para um bolo, tá? Então a gente vai começar a prensar. Vou pegar um papel filme. A gente vai abrir nos dois sentidos da forma, sempre deixando sobrar um pouquinho para os lados, tá? Ó. Virei. Agora eu vou passar cruzando para esse lado aqui também. Na mesma forma que você assou, a gente prensa, tá? Ó, vou dar uma afundadinha aqui. É bem importante esse papel, ele tá bem justinho nas laterais para o seu bolo não ficar tortinho. Ó, eu tirei a barriguinha do bolo. Com essa barriguinha a gente faz também bolo de compota, tá? Não pode falar que é o resto do bolo, é só a tampinha aqui, você reaproveita vendendo o bolo no pote. Ó, vai encaixar ele na forma novamente, dá uma apertadinha para o papel assentar bem. Aqui a gente vai umedecer o bolo. Eu coloco 1 xícara de água para 1 xícara de açúcar e deixo ferver. Eu não gosto de usar leite porque ele diminui a validade do bolo. A gente não sabe se o cliente vai deixar para fora da geladeira ou não, então eu gosto de usar água com açúcar mesmo. Aqui eu vou molhar bem para ficar um bolo de festa bem úmido. Bem úmido. Agora eu vou vir com o recheio. Aqui eu vou fazer toda de brigadeiro, mas se você quiser rechear com morangos, primeiro você faz a lateral, né? Você vem com uma camada bem generosa de brigadeiro dos lados. Se for por morango, coloca aqui no meinho. Mas como nós vamos fazer só de brigadeiro hoje, bem bolo de festa. Ó, tá vendo a textura que fica o brigadeiro?
maravilhosos. Aqui agora com uma espátula da Mago, a gente vai alinhar esse recheio. Ó. Se o brigadeiro pegar um pouquinho, você pode molhar um pouquinho essa espátula numa água, num copinho de água, vai molhando e vai alisando. A gente vai para a segunda massa. São 3 massas para 2 recheios. Ele vai ficar um bolo com aproximadamente 12 centímetros. A gente molha bem. Não umedece muito a bordinha dele para ele não quebrar na hora que você for espatular. A gente vai decorar com o brigadeiro também. O brigadeiro é um pouco mais pesado, se você molhar bem, ele pode ser que ele puxe o bolo. Então molha mais o centro mesmo. Vou colocar mais brigadeiro na manga. Tem hora que será que eu já pensei em desistir da confeitaria? Gente, às vezes bate uma loucura assim, você fala, ai, e se eu não fizer mais isso? E se eu for para outro ramo? Mas aí você vê que é o que move o seu coração, a sua vida. Em 1 minuto você já tá lá fazendo outro bolo, recheando, inventando outro doce. E acho que quando o bichinho da confeitaria pica a gente, é muito difícil a gente conseguir largar isso. Então aqui, ó, mesmo processo do de baixo, ó. A gente começa pelas laterais. Olha só. Agora recheio meio. Gosto de muito recheio. Aqui não tem miséria não, ó. Coruchas é tudo doce, bem doce. Nosso diferencial. Agora a gente vai para a última fase da montagem do bolo. Aqui eu gosto de colocar o fundinho do bolo para cima mesmo. Recheamos, onde falta recheio, a gente vem completando aqui, ó. Para não ficar nenhum espacinho entre a massa e o recheio. Isso vai deixar o bolo ainda mais fino. A gente vem agora com a espátula e dá uma alisada devagar, para não tirar tequinhos do bolo. Porque esse brigadeiro gosta de puxar os tequinhos. Só. E aqui você vê, se seu bolo estiver assim, você recheia um pouco mais para deixar ele bem retinho. Agora a gente umedece a parte de cima também. Fecha todos os cantinhos para não ressecar na geladeira. E eu gosto de deixar de um dia para o outro na geladeira, tá, pessoal? Para ele ficar bem estruturado. Prontinho. Agora, ó, outra mágica. Olha só, o bolo já geladinho, prontinho pra gente começar a blindar. Ele já ficou na geladeira. Agora a gente vai tirando aqui. Esqueci a pergunta? É uma curiosidade sua que ninguém faz ideia. Estão querendo aqui saber, é uma curiosidade minha, que ninguém sabe. Bom, eu amo pagode. Tenho cara de pagodeira? Eu amo pagode. Todos os meus aniversários são com pagode. E só não falo pagode com churrasco, que outra curiosidade é que eu sou vegetariana. Então eu não como carne. Mas a gente faz um churrasco de legumes. Pessoal, ó, coloca um brigadeirinho aqui embaixo. Mira bem no centro. E vamos desenformar esse bolo. Outra curiosidade que ninguém sabe, eu não sou formada em confeitaria, né? Sou curiosa. Claro que eu já fiz vários cursos, mas a minha formação é de publicidade. E o que mais?
tenho 3 filhos, acho que talvez quem acompanha o Instagram da Picorrucha saiba, mas a maioria das pessoas não sabem. Tenho a Catarina de 6, o Caetano que vai fazer 4 e o Romeu de 2. E acho que são essas. Pessoal, vou começar a blindar aqui, ó, o bolo. Coloquei o brigadeiro na manga. Tá vendo que a gente vem sem bico aqui. E vai fazendo as camadinhas. Agora eles querem saber o que me faz surtar. Gente, eu surto. Eu não gosto de mentira. De nenhum tipo. Não gosto. Nem aquela mentirinha do bem, sabe? Não gosto. Desperdício com matéria-prima me faz surtar. Eu fico muito brava. Fico muito brava também quando não sai direito o atendimento que eu gosto do meu público, pro meu público. Eu acho que o mais assim que me faz surtar são esses 3 pontos. O que me faz surtar, Lê? Meu marido tá aqui, gente. Eu falei que é mentira, desperdício com as matérias. E o quê? E você? Ah, e ele? Que é isso, eu sou boazinha. Tá, a próxima é qual que é o seu maior sonho? Terminar esse bolo. Pode ser, Desculpa, real. Ah, gente, vou comer. Dá pra entrar em preto e branco. Vamos lá, começar a decorar. Meu maior sonho hoje em dia, claro que é espalhar picorruchas por aí, né? Eu quero pelo menos ter mais umas 2 e também ter mais tempo com os meus filhos, né? Porque a gente acaba trabalhando muito. Então, curtir mais finais de semana com eles, fazer algumas viagens. A Catarina tem 6 anos e a gente fez uma viagem de férias até hoje. Então, são essas coisinhas que acompanhar mais o crescimento deles, né? Ter uma equipe muito, muito, muito boa para poder que eles cresçam com a gente, com a Picorruchas, e também que eu possa curtir um pouquinho mais a minha família. Bolo blindado, pessoal. Agora a gente vai começar a confeitar o bolo. Olha só, vou usar essa assadeira aqui embaixo, porque eu vou pôr uns granulados na lateral do bolo. Como eu falei que eu não gosto de desperdício, a gente põe isso aqui, a assadeira, pra gente conseguir utilizar esse granulado que cai, né? Então, ó, vocês vão vindo assim. Eu subo até 1/3 do bolo, a lateral. Ó. Vem colocando. Se você quiser, você pode fazer até em cima também, fica lindo. Então, ó, aqui a gente fez toda a lateral. Você pode tirar o excesso em cima da assadeira. E assim não tem desperdício. Agora a gente vai colocar as guloseimas aqui em cima. Pessoal, agora a gente vai começar a colocar as guloseimas em cima do bolo. Eu gosto sempre de começar pelos pirulitos, porque eles vão dar uma noção de para onde a gente vai com os outros enfeites. Esses pirulitos também você pode marcar, porque na hora de você colocar na caixa para o cliente, pode ser que a caixa não feche, se a sua caixa for mais alta, né? Então você marca e na hora de entregar o bolo para o cliente, você só fala, ó, quando chegar na sua casa, você coloca os 2 pirulitos aqui em cima. Então agora é usar a criatividade, pessoal. Colocar um monte de docinhos em cima. Aqui do lado a gente também pode vir finalizando, ó. Aqui eu tô usando o bico 1M. E assim como esse bolo, que ele é todo decorado, todo instagramável, a inspiração para a Picorrucha ser toda rosa, cheia de ursos, com flores, foi porque lá em 2013, quando eu comecei a Picorruchas, ela já era rosinha. E eu comecei a pegar a onda do Instagram. Quando começou o Instagram, eu vi que as pessoas iam
para Pico-Ruchas para comer e sempre tiravam fotos e postavam no Instagram. Era aquela época que o Instagram era só de fotos. Eu comecei a observar como uma boa publicitária esse movimento dos clientes, né? E fui colocando uma louça mais bonita, trazendo uma experiência para a hora do bolo, de servir o bolo. Então, eles jogavam a caldinha, jogavam o granulado e isso era muito instagramável, né? Fazer que eles postassem e sempre despertassem a curiosidade de levar alguém na loja, alguém viu a postagem e falar, eu vim porque eu vi que meu amigo veio e eu achei muito lindo, enfim. E trazer o rosa e flores para Pico-Ruchas. Em 2018, eu vi que estava muito na moda na Europa usar flores nas fachadas de lojas, né? Louis Vuitton, Chanel estavam usando e eu quis trazer isso para minha confeitaria. E ficou maravilhosa, né? Eu sou suspeita. Os ursinhos, a história dos ursinhos é porque quando eu fui inaugurar a loja, eu não tinha o que colocar na vitrine. Eu tinha um ursão bem grande que eu ganhei de um ex-namorado, lá abaixo. E sobrou um tecido da cortina e eu acabei fazendo uma saia e um laço para esse urso, para pôr na vitrine. E acabou que os clientes começaram a remeter Pico-Ruchas, que é um nome infantil, né, que significa filha caçula, filha pequena, com a ursa. Então a ursa virou dona da loja e todo esse desenvolvimento de marca, que quando você vai lançar uma marca no mercado, você faz um estudo, na Pico-Ruchas foi acontecendo muito naturalmente e ouvindo os clientes. A gente está conversando e eu tenho que decorar esse bolo. Ó, eu gosto de usar bastante marshmallows também. Só. Aqui eu trouxe alguns brigadeiros enrolados para pôr em cima, porque não pode faltar, que é a nossa marca. Fiz esses copinhos também de chocolate pra gente imitar um cupcake, ó. Que fofinho. Olha só que fofinho que ficou esse. Se você está iniciando na confeitaria, uma dica que eu dou, não desista. Parece clichê, mas não desista do seu sonho. Foca, se imagina há 5 anos na frente, como você quer estar. Tem até uma curiosidade, que quando a gente foi aumentar Pico-Ruchas, eu tinha, eu acredito que uns 6 funcionários, 7. Daí uma coisa que eu e o Ale, a gente sempre falou para eles, eu falei, vem com a gente, que nós vamos ser a maior e melhor confeitaria de São Paulo. E agora eu já falo do Brasil e do mundo, né? Mas se projeta, se coloca lá na frente, se coloca na frente dos seus sonhos e corre atrás, né? Não adianta só se projetar e ficar sentada, não. Faz por onde, corre atrás, coloca a mão na massa e as coisas acontecem. Uma das coisas que a gente precisa para ter um sucesso, eu falo que é renúncia, né? A gente abre mão de muitas coisas para conseguir chegar onde a gente quer estar. Olha, gente, vou colocar uns sprinkles aqui, falei certo? Sprinkles, para decorar os nossos cupcakes. Que fofura! O que eu falaria para Ana de 10 anos atrás? Eu acho que é essa dica que eu dei para vocês, não desistir. Você tá no caminho certo, essas noites que você tá passando, acordada, fazendo seus bolos, vai dar certo, vai dar tudo certo. Confia em você, confia no Ale, que tudo vai dar certo. Bolo finalizado, pessoal, olha só, cheio de delícias em cima, daquele jeito que a criançada adora. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Ah, vocês querem saber, né? Já entendi, eles querem saber se vem mais Pico-Ruchas por aí. Claro que vem, com certeza vem mais um monte de Pico-Ruchas. A próxima provavelmente vai ser ali na Zona Sul de São Paulo, mas também a gente quer ampliar alguns pontos de deliveries pela cidade. Adorei estar aqui com vocês da Mago, foi um prazer decorar esse bolo, espero que vocês tenham gostado. Um beijo!